Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Sim. Vamos aguardar um pouquinho, porque as pessoas aos poucos vêm chegando. Hoje é aniversário de uma grande amiga que eu gosto demais, que está fazendo 92 anos, que é a Dorothy, lá do Rio de Janeiro. Ela já esteve em algumas das Sim, nossas lives e ela é uma querida das danças. E eu, assim, tenho adoração por ela. Eu digo que eu quero ser como ela. Eu falo, olha só, Dorothy, eu quero ser como você. E hoje ela faz 92 anos, então... que maravilha. Nossa, Já pensou? E uma quanta pessoa honra. de uma inteligência, de uma sensibilidade, de um bom humor. Eu falo para ela, Dorothy, me diga qual é o segredo. Ela diz bom humor, levar a vida com alegria. É verdade. Às vezes, infelizmente, né, Patrícia, a gente demora muito tempo para essa leveza. Passa-se muitos anos da nossa vida e, enfim, é algo tão simples, né? E que a gente Exato. protela essa leveza, essa alegria, essa felicidade. Claro que a gente tem que saber conviver também com os intempéries da vida, mas Sim, faz sim, ela parte do diz processo. que o segredo da vida e dos 92 anos dela é o bom humor, e ela é uma graça mesmo. Ela, para você ter uma ideia, a gente fez para uma professora que veio de fora da Alemanha, que é assim, a bambambam das danças circulares no mundo. A Sim, gente fez um show de tipo um calouros, e cada pessoa apresentou uma coisa. Ela, com 89 anos, fez uma mímica do Chaplin. que lindo, Se vestiu, fez um bigodinho, pôs um... Gente, olha, que é lindo. isso, é o meu exemplo. Eu falo, Dorothy, eu vou ser como você. Olha a Vivi chegando. Bem-vinda, Vivi. Isso é até bom, né, Patrícia? Porque a gente tem um exemplo para que a gente possa também, não é, se espelhar nessa vitalidade, nessa leveza, nessa alegria, porque o mundo já é tão pesado, já é tão cheio de circunstâncias adversas que a gente tem que tirar o aprendizado de tudo. Então, com um depoimento desse, nossa, para mim é muito gratificante, muito Exato. gratificante, E de ela que é a mesmo, vida a ela é gente pode chegar a 90, 100 anos feliz, não é? menina. Agora as pessoas vivem até 90 anos assim, né? É uma coisa Exato, impressionante, exato, com né? certeza. Sim, sim, Antigamente, 90 anos era uma raridade. Você ouvia uma pessoa no Japão. Hoje, é olha, verdade. Ana Regina, que está aqui na live, o tio dela faleceu há pouco tempo, com 105 anos. Olha que coisa, Lúcido, né? Olha que você vê? coisa. Já pensou? Ah lá, Patrícia, bem-vinda, Patrícia, E minha pessoas, xará. né, Patrícia, ativas, com a mente ainda em um trabalho muito interessante, que são independentes, que fazem as coisas, porque em tempos anteriores a questão da idade, né? Era aquelas vovozinhas de cabelo branco fazendo crochê e tricô. E não, hoje são pessoas plenamente ativas, que trabalham, que viajam. Nossa Senhora, aqui em Teresina tem uma agência de turismo que ela só trabalha com o pessoal da terceira idade. E ó, os pacotes são lotados. Se você Sim, pensa que é para lugares simplórios, nada. Tem uma turma que vai agora para o Egito em novembro. Senhoras olha, e senhores dos seus 80, dos seus 90 anos, estão assim super felizes com a viagem. você sabe, Fabiola, que puxando já para o nosso assunto, que são 8 e 7, mas uma coisa tem a ver com a outra. Hoje eu rarissimamente assisto o jornal, ligo a televisão. Mas hoje eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava passando o jornal do meio-dia, da 1 hora, o Sim, jornal hoje aqui para nós. sim. Passaram uma reportagem hoje de um senhor que está fazendo 100 anos. E ele trabalha há 85 anos na mesma empresa têxtil, numa tecelagem em Brusque, aqui em Santa Catarina. E ele faz o horário impecável, vestido. Tem gente que só fecha negócio se for com ele. Faz, assim, cumpre expediente, faz. E aí as pessoas perguntaram, todo mundo cantando parabéns, tal, 100 anos, absolutamente lúcido, chega na empresa dirigindo o seu automóvel,
Brusque é uma cidade pequena, ok, mas é isso, as pessoas, ele é uma referência na empresa e ele cumpre o expediente, faz o horário todo. E assim, as pessoas perguntaram qual era o segredo, todo mundo pergunta a mesma coisa, para essa vitalidade e tal. E o que ele disse? Manter a mente trabalhando. E a segunda coisa é ter prazer naquilo que faz. Que lindo. Ele falou, eu amo o meu trabalho, eu amo aquilo que faço. Então, ele chega, ele verifica, ele mostra a rotina do que ele faz todo dia e tal. Mas eu não posso, Fabiola. Começou com 15 anos, tem 85 anos de trabalho. Que bom que a empresa também valoriza essa pessoa que, né, já faz parte. Eu acho que ela já deve ter sido tombada pela empresa, patrimônio. Exato. Não, mas as pessoas têm uma honra, essa é a diferença, entende? Passou gente mais madura falando, mas pessoas mais jovens e mais jovens ainda, novinhos. E é impressionante, é isso, a valorização daquela sabedoria, entende? E o que eles falaram que tem a ver com a nossa live hoje de comunicação? A quantidade de... Porque é uma pessoa que sempre se comunicou muito bem e sempre passou a informação adiante. Entende? Então, acaba sendo inspiração para todo mundo. Então, muito interessante, olha só. Já pensou, Patrícia, o quão rico essa pessoa, não é? Principalmente pegando o gancho do nosso tema hoje, que é a comunicação. Quantos processos de comunicação esse senhor já ter passado e hoje ainda está vivenciando a era digital. Nossa. Exato, e ele com o seu tablet na mão e tal, ele falou isso, ele falou, olha, eu já recebi salário, ele é do século passado, ele falou, eu já recebi salário em 4 moedas diferentes, aí ele foi falando. Então, e ele agora com a calculadora, mas com o tablet, e explicando isso, que os meios de comunicação e a tecnologia mudou muito, mas que o importante é ir se mantendo, acompanhando, né? Muito interessante. E que bom que ele não ficou resistente a esse avanço da comunicação, porque tem algumas pessoas que a gente vê uma certa resistência com essa nova ferramenta que hoje o mundo se comunica. Eu tiro pelo exemplo da minha mãe. Minha mãe tem uma dificuldade muito grande, não é? E às vezes até resistência mesmo, porque imagina, no período dela, a comunicação ainda do tempo do telegrama. Era assim que se comunicava de um local para o outro, de um estado para o outro. Carta, não é? Para você fazer uma ligação, tinha que pedir a ligação para a telefonista, ela ligava para a sua casa para completar. E hoje, no estalo, a gente está aqui nessa live. Né? Exato, olha só. É isso aí. Que coisa. Você em Teresina e eu aqui em São Paulo, olha só. Que coisa, né? Que maravilha. Então, olha só. Aproveitando para me apresentar para as pessoas que estão chegando agora, que estão entrando pela primeira vez, bem-vindas, Arlete, Laiane, Patrícia Souza está chegando, para as pessoas todas que estão chegando, bem-vindas as novas, e bem-vindas as queridas que estão aqui, que estão sempre conosco, tem quase um ano já. Meu nome é Patrícia Tolentino, sou educadora, sou jurássica dinossáurica do movimento das danças circulares e das danças da paz universal no Brasil e consteladora familiar. Eu estou aqui em São Paulo, já a Fabiola vai se apresentar, que ela está em outro canto do país, e a gente tem feito lives sobre questões do nosso dia a dia de crescimento, e muitas vezes trazendo o olhar sistêmico que a constelação compreende, nos ajuda, nos esclarece. Hoje o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo é o que eu comunico para o universo, o que cada um de nós comunica para o universo, né? Então, a gente sempre traz uma caixinha de pulgas para deixar pulguinhas atrás da orelha e dar o maior número possível de exemplos e de situações para que cada pessoa possa se identificar ou ir percebendo e ampliando a consciência dos seus processos para ir se trabalhando. E sempre o objetivo é que a gente esteja cada vez com mais felicidade, mais integridade. Então, toda terça-feira estamos aqui, eu e Fabiola, às 8, com essa intenção. Com a intenção de trazer questões do dia a dia. Se você tem alguma questão, você pode escrever para nós. Muitas vezes são assuntos que a gente traz, eu e Fabiola, dos nossos atendimentos de constelação e de atendimentos de consultoria da vida. E muitas vezes são assuntos que vocês que participam das lives nos sugerem ou têm alguma necessidade.
né? Fabiola, conte, nos apresente você, caso alguém não te conheça, vamos lá. Eu estou feliz, Patrícia, porque a Arlete que entrou aqui é minha vizinha, foi minha vizinha aqui em Teresina durante longos anos. Nossa Senhora, Opa! tenho assim recordações maravilhosas. Ela hoje mora no Distrito Federal, mas que bom Olha, que a comunicação hoje existe, porque a gente se encontra no mínimo nas redes sociais. Então, Arlete, muito feliz por você estar assistindo aqui a nossa live. Um beijo enorme. Essa família era uma família maravilhosa. Quando a ai, que minha delícia. mãe ia trabalhar, e às vezes aquela correria de não ter onde deixar, eu ficava na casa dela brincando o dia inteiro. Olha Maravilha, que que olha, maravilha, tá vendo? Ó, maravilhas, bênçãos da comunicação. pois é, viva a nossa comunicação, viva esse processo, né, que facilita muito hoje a nossa vida, tanto para o lado bom como para algumas coisas não muito boas, mas a gente tem que saber filtrar. Então, Sim. uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para todos que já nos conhecem, para quem ainda não nos conhece, quem vai nos conhecer, porque ainda tem gente que vai chegar futuramente, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fabiola, falo aqui de Teresina, Piauí. Eu e Patrícia, toda terça-feira, às 20 horas, nós estamos trabalhando nesse projeto fantástico dentro das várias áreas e segmentos que falam sobre as constelações. Eu trabalho como professora universitária, sou advogada sistêmica, não é, consteladora familiar e agora passando pelo processo de mediadora em formação. Ainda tenho umas 60 horas para trabalhar aqui nesse meu processo, mas já eu estou, não é, na linha de frente como voluntária ainda no Poder Judiciário aqui do Estado do Piauí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que bom que o nosso tema hoje é a comunicação, porque sem essa ferramenta digital, talvez nós nem estivéssemos aqui, né, Patrícia? Transmitindo nossas lives, expandindo consciência para essas pessoas tão maravilhosas que nos acompanham. Olha, Fabiola, falando que o nosso tema hoje é comunicação, eu não sei como é que está aí para você, mas para mim a sua fala e a sua imagem está de vez em quando congelada e meio craquelada. A comunicação tem algum boi na linha, agora voltou a imagem. Então é isso, a comunicação tá falando em comunicação para comprovar, né? Ela tá meio esquisita para te sinalizar. Por enquanto eu estou te ouvindo. Qualquer coisa eu sinalizo. Sim. Eu aqui Você tá te me ouço ouvindo bem? muito bem. Tá tudo ok. Ah, ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, como a gente tem feito todas as nossas lives, é a gente contextualizar um pouquinho. Pera. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer, como sempre, é contextualizar um pouco comunicação. Quando a gente resolveu trazer esse tema, o que eu comunico para o universo, o que a gente quis dizer com isso? Né? Tem uma parte operacional da comunicação. O que é comunicação? É quando eu tento passar uma ideia, um pensamento, um sentimento, passar algo, uma mensagem para outra pessoa. Essa é a parte operacional da comunicação. E claro que a gente tem que pensar, né, naquela coisa do emissor, do receptor, quem fala se está falando com clareza, se quem recebe está ouvindo com atenção, se quem falou checou duplamente se a mensagem foi entregue, se quem está recebendo checou se foi aquilo mesmo que a pessoa entendeu. Olá, dona Luísa, boa noite. Boa noite aos que estão chegando agora, chegando aqui conosco. Então, essa é a parte operacional da comunicação, né? Que, vamos dizer, aspas, as palavras, não só as palavras, né? A escrita, a arte, mas aquela parte palpável, vamos dizer assim,
da comunicação, se é que a gente pode dizer. E a gente queria, desta vez, dar um pulinho a mais, apertar um pouquinho essa corda do violão, essa afinação, que é falar também da parte dessa comunicação, que é a comunicação energética, que é aquelas que são as entrelinhas, que é aquilo que não necessariamente é dito ou é expresso, mas as entrelinhas daquilo que a gente comunica. Então, a gente diz que é uma comunicação energética. Então, aí sim, às vezes, a gente fica meio confuso. Porque, por exemplo, a comunicação operacional, eu posso falar, toda essa parte que a Fabiola até há pouco disse, né? As mídias sociais todas. Então, o Facebook, o próprio Instagram, ou qualquer coisa que eu escreva, aceitam tudo, né? Tanto é que a gente nunca viu na história da humanidade tanta fake news. Até esse termo surgiu de fake news, porque são notícias que você não tem certeza se são verdades ou que são falsas de fato. Você não sabe a origem. Por quê? Quando você põe a operacionalização da comunicação numa mídia social, aceita qualquer coisa, né? Então, isso é uma parte. A outra parte é essa parte energética vibracional. E aí a gente vai lembrar um pouco que muitos cientistas, a própria física quântica e várias áreas da ciência estão aí para comprovar uma premissa que está há muitos séculos conosco, que é semelhante atrai semelhante. Né? Então, a lei da atração é aquilo que o que eu coloco no mundo, a intenção que eu coloco, a energia que eu coloco, que muitas vezes não é palpável, não é visível, é aquilo que eu recebo de volta. Então, daí a gente tem muitas línguas e em muitas circunstâncias, ditos populares, provérbios, parábolas e muitas histórias, desde a Bíblia, né, até escrituras sagradas como o Alcorão, como meu Deus, esqueci agora dos judeus, olha só, como é que pode? Esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Os livros sagrados de cada tradição já dizem isso, que aquilo que você oferece é aquilo que vai voltar para você. Então, do que eles estão dizendo? É dessa comunicação, é disso que a gente coloca no mundo, que é o não verbal, o não palpável, que é energético, né? Então, essa é uma parte que a gente queria hoje dar uma atenção especial. O que é que eu estou comunicando para o mundo? O que é que eu estou colocando no mundo? E o que é que eu estou recebendo de volta? Tá tudo bem? Tá tudo lindo? A minha vida tá com fluidez, os aspectos estão fluindo, né? Nas diversas áreas, profissional, de afeto, de relacionamentos, familiar, financeiro, ou tem coisas que estão truncadas e que essa fluidez não tá tanto assim? Que energia eu tô colocando nessas áreas? E aí já fica a primeira pulguinha atrás da orelha, como eu digo, e a Fabiola gosta de também trazer, que muitas vezes eu digo uma coisa e faço outra. Né? Eu tenho um discurso e, de verdade, a minha prática, a minha ação e a energia que eu coloco no mundo é outra. Eu digo uma coisa e eu acredito lá dentro em outra coisa. Então, como é que eu posso, por exemplo, numa área profissional, ter prosperidade, né? Entregar um trabalho e tal, se eu digo, faço toda uma propaganda, mas por trás, energeticamente, lá dentro no meu coração, eu não acredito que eu seja merecedora, eu não acredito que eu seja capaz de realizar, eu acredito que o outro faz melhor que eu. Então, assim, são todas questões, nuances para cada um aí, pensando na sua prática e na sua vida, onde é que, de repente, tem aquela madeirinha que está bloqueando esse fluxo de energia, né? Então, só conceitualizar um pouco essa comunicação operacional, formal, de palavras, de mídias, inclusive de artes, de escrita, e essa comunicação energética, o que é que eu, de fato, estou emanando e estou mandando para o mundo, como eu brinco nas constelações, que é como se fosse um lago, a gente põe uma pedrinha, joga uma pedrinha, ela reverbera, volta, reverbera, isso tudo é a energia que a gente está trocando, né? Exato. E é importante, é interessante, Patrícia, essa observação, porque ela significa exatamente a lei da atração, não é?
que afirma o quanto a sua realidade pode mudar de acordo com o seu desejo. Se você vibra essa energia positiva, de prosperidade, de abundância, de seguir adiante, com certeza você acaba atraindo isso. Às vezes as pessoas não possuem um conhecimento do quanto essa lei da atração, ela realmente é muito forte. E ela existe de verdade. Tem pessoas que dizem assim, isso é besteira, eu não acredito, não. São situações passageiras ou momentâneas. Eu aqui já escutei muito isso. Não, isso é uma fase que eu estou passando. Nós, dentro dos estudos das constelações, compreendemos de outra forma. Isso não é uma fase, sim algo que você está vibrando. Às vezes um cansaço, uma insegurança, um medo, e, consequentemente, você atrai mais do mesmo. Não é? A gente utiliza muito essa frase dentro das constelações. Então, vamos parar para observar essas pulguinhas, como a Patrícia coloca muito bem, o que é que você está emanando para o universo, para a sua vida, que você atrai. Observem aquelas pessoas que são mais alegres, que são muito expansivas, cheias de vida, estão de bem com a vida, como elas são mais leves. Tem até gente que diz assim, pergunta muito, nossa, mas eu não estou vendo motivo para tanta felicidade, mas essa pessoa, ela ilumina, o ambiente quando chega, muda todo o cenário, todo o conceito, porque ela atrai exatamente isso, leveza, a prosperidade, a harmonia, a abundância, a felicidade, não é? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver nem com poder aquisitivo, se é rico, se é pobre, se tem mais conhecimento, se tem menos conhecimento. É a famosa frase, Fabiola, de olhar o lado cheio do copo, a metade cheia do copo. Exatamente. Então, tem pessoas que até, eu dou sempre aqui o mesmo exemplo, tem pessoas que são até mais limitadas intelectualmente, mesmo socialmente, mas que têm uma alegria, uma disponibilidade, uma presença que contagia. E isso é o que comunica. Isso é a comunicação, que é a energia. E que preenche o ambiente, como você está dizendo, né? Exato. O que essa pessoa transmite é exatamente isso, o bem-estar. É tão bom quando a gente está num local que chega aquela pessoa que irradia alegria, não é? A coisa muda, as pessoas até se sentem mais leves. Por quê? Porque ela é a lei da atração mesmo. Essa pessoa, ela reverbera exatamente isso. Tem pessoas que elas reprimem o sentimento. Não falam, se calam, elas ficam tolhidas. Então, o que é que você está emanando de energia? É claro que você vai ter algum problema, alguma dificuldade sistemicamente falando. Pode ser algum padrão dentro do seu sistema, essa timidez de que algumas pessoas têm, não é? Em tempos anteriores, eu já passei por situações que eu tinha dificuldade de falar em público, mas eu fui transmitindo, eu fui me construindo, eu fui me trabalhando, de que sim, eu era capaz, de que sim, eu ia superar essa minha dificuldade de estar falando ao público. Eu acho que se eu voltasse assim uns 20 anos atrás, com as ferramentas de comunicação que nós temos hoje, Patrícia, eu jamais estaria aqui numa live. Impensável uma situação dessa. Então, essa Fabiola de 20 anos atrás, ela foi construindo, ela foi atraindo a comunicação, a fala, o ser vista, o ser ouvida, não é? E isso é muito importante, porque muda a chave de como você se comunica. E tem pessoas, né, que falam que os estudos demonstram de que a nossa comunicação não é eminentemente pela fala, pelo contrário. 90%, 80% da nossa comunicação são de outros meios, de outras ferramentas. O corpo se comunica, as nossas expressões faciais se comunicam. Às vezes a gente não consegue nem se conter. Passamos por experiências que dá vontade de sorrir,
que dá vontade de emitir algum comentário. Por quê? Porque as nossas expressões faciais, elas também se comunicam. É mais uma ferramenta da comunicação. Tem gente que só com o olhar a gente sabe exatamente a mensagem que está chegando. Eu sou a prova viva disso. Quando pequena, meus pais, mamãe está aqui de prova, nem falava. Com um olhar, a gente já sabia a comunicação que eles estavam transmitindo naquele momento. E estava tudo bem. Exato, falamos disso hoje, né, Fabiola? Como é isso, os nossos pais olhavam e a gente já sabia uma conduta correta, retidão, etc. E aí a gente pode, inclusive, trazer as questões do próprio olhar sistêmico, né? Porque, de novo, a questão do não dito, da energia, da entrelinha, é isso que a gente hoje queria dar bastante ênfase. Porque muitas vezes eu digo algo, mas energeticamente eu faço, ou penso, ou sinto diferente. A nossa comunicação tem que estar sempre alinhada a quem a gente é. Quanto mais alinhada tiver essa comunicação, mais fluidez a gente traz na nossa vida e mais o universo nos devolve. Vira um jogo ganha-ganha. Vira uma coisa de que eu entrego o meu melhor e aí todo mundo diz, o universo conspira. Sim, porque eu estou dando passo, entregando o meu melhor e a coisa vai... Aí a energia volta da mesma maneira genuína e o universo vai devolvendo. Então, por exemplo, na questão do pertencimento. Então, eu posso fazer todo um discurso bonito e tal, mas por dentro eu excluo aquela pessoa, eu julgo, eu acho que aquela pessoa não serve. Então, assim, acaba que essa comunicação que não é dita, mas que é energética, tem muito mais valor e acaba atravancando a nossa vida. Sim. Né? Então, é importante da gente perceber quais são esses boicotes, essas pegadinhas que a gente acaba caindo e que vão atravancando e limitando a nossa vida. Né? Quando eu digo uma coisa, por exemplo, meu discurso é um e a minha ação é outra, tá claro que tem uma interrupção de energia e uma interrupção desse ciclo de fluidez. Eu costumo dizer, isso é uma das minhas frases desde muito nova, que eu sou uma pessoa que não minto. Eu posso querer falar de determinados assuntos. Agora, se você me perguntar, eu vou te responder. E não adianta você achar, eu vou dizer uma coisa para um, outra coisa para outro, outra coisa para outro. Não existe. Eu sou uma pessoa que não mente. Eu posso me dar o direito de não falar de alguns assuntos, porque eu acho inadequado, ou porque não estou com vontade, o que é raríssimo. Mas não existe mentir, sabe? Porque sempre... E também não existe eu dizer, eu não acho nada. Não, eu acho. Eu sou uma pessoa que tem opinião. Alguma opinião, algum sentimento, até num assunto que eu sou ignorante, eu vou dizer, para isso, não conte comigo, porque eu sou ignorante. Você bateu no guichê errado. Mas eu vou te dar um posicionamento, entende? E isso faz com que essas coisas vão acontecendo. Nitidamente, a gente vê quando uma pessoa diz uma coisa e faz outra, e a prática é outra, e a energia que vem dela e a comunicação energética dela é outra, tem um descompasso, né? Tem uma coisa que a energia não flui e tem uma limitação, aí um emaranhamento, vamos dizer, né? Exato. Tem alguma coisa em desordem, né, Patrícia? Entre o dar e o receber. E a gente entende perfeitamente, não é? Que o universo ele vai também ficar em dúvida. Você diz algo, você pinta algo, e você faz outro, a transmissão dessa comunicação é totalmente diferente, não é, da fala. E aí eu acho muito interessante uma frase, sabe, que eu aprendi, foram as fichas caindo, né, a virada da lente, a virada de chave, que às vezes que a gente tem que observar as pessoas, não pelos que elas dizem, mas pelas atitudes que elas realizam. Não é? Porque muitas vezes as pessoas se escondem por vários motivos. Nós não estamos aqui, de forma alguma, com o olhar de julgamento. Mas muitas vezes as pessoas se escondem através das suas palavras, porque as atitudes não são condizentes com aquela fala, não é? Eu tenho até um exemplo bem interessante, não é?
de algumas pessoas que têm as suas religiões, frequentam as igrejas todos os domingos e durante a semana cometem a fala do julgamento. Ué, mas a atitude é totalmente diferente daquela pessoa temente dentre as suas religiões e a prática é outra. Então o universo vai ficar em confusão. Você está dentro de um emaranhado, muito provável, porque isso faz parte ou fez parte do seu sistema familiar. Então, essa virada de chave é importante que ela aconteça. Bem, eu falo isso porque é exatamente o que eu pratico. É aquela brincadeira, né, Patrícia, antiga, do telefone sem fio. Lá atrás vem uma mensagem e quando chega aqui na frente, aquela comunicação, aquela mensagem já está totalmente deturpada. E até hoje isso acontece no nosso dia a dia, entre as nossas famílias, no ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, os nossos filhos, companheiros. Por quê? Você fala uma coisa, mas a intenção, a sua atitude é totalmente diferente. Então, a gente precisa alinhar a fala com o agir, porque senão vai estar em desordem, vai gerar um desequilíbrio e aquela pessoa do receptor, ela vai ficar perdida. Bem, mas como foi isso? Disseram uma coisa e está agindo de outra forma? O que é que eu faço? O que é que eu entendo? Que mensagem eu compreendo? Gera o universo... e o universo fica tonto, né? Como você diz, Fabiola. Ele não sabe o que responder. Quando a gente tem uma coerência, por isso é que gera a fluidez. Aí as pessoas falam, ai, mas fulano é muito promissor, tem muito sucesso e tal. Muito provavelmente tem um alinhamento e uma coerência entre aquilo que ele é, aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Então é isso, o universo vai trazendo possibilidades, mas o movimento é sempre nosso. Eu vou dar um exemplo, Fabiola, eu gostei do seu exemplo. Eu quero 2 exemplos, eu lembrei, 2 circunstâncias, que na constelação a gente vê muito em atendimento, né? Pessoas que dizem, mas eu quero muito um trabalho novo, ou ser melhor remunerada, ou uma relação nova, mas no íntimo essa pessoa não acredita. Entende? Então, no íntimo, por exemplo, a pessoa acha que não, o relacionamento não é bom mesmo, que tem muita traição, minha mãe foi traída, o meu homem não presta, essas crenças que a gente tem. Então, a cabeça diz uma coisa, a voz diz uma coisa, mas dentro ela não está aberta para ter um novo relacionamento, porque ela tem medo. Então, essa energia que está por baixo dessa fala é que determina, entende? A mesma coisa no trabalho. Uma pessoa que tem uma firme intenção de fazer algo, mas no fim ela não se acha merecedora, não se acha competente, faz 52 cursos e nunca é suficiente. Essa energia, essa comunicação que não é verbal, mas é uma comunicação da energia que está aqui, ela é que vai minando e vai limitando e atrapalhando. Então, muitas vezes, isso numa constelação é muito fácil de perceber e também fácil de harmonizar e de trazer, de limpar essas desordens, né? E a outra coisa que eu ia dizer é que nós somos, Fabiola, como uma frequência de rádio. Então, é um exemplo que também eu dou há muito tempo, e aqui eu já trouxe algumas vezes. Depende do que eu entrego, do que eu acredito, de onde eu estou vibrando, é aquilo que eu vou conseguir atrair, né? A lei básica do universo para tudo, para todas as coisas, é de que semelhante atrai semelhante. Então, assim, eu costumo brincar e dar esse exemplo que eu acho que é o mais genial. Por exemplo, se eu ligo o rádio no FM, eu vou ouvir aquelas estações e aquelas músicas que estão na frequência FM, certo? Então, eu ligo lá, ele vai atender, sintonizar com essa frequência. Ótimo. Não adianta eu ligar o rádio FM e querer ouvir uma música da frequência AM, porque não é compatível, cada um é uma frequência diferente. Eu também já trouxe aqui, dentro desse mesmo exemplo, meu pai tinha PX, aquele rádio PX no carro, que é similar ao rádio que os caminhoneiros usam, a polícia usa, um rádio, né, que fala com outra frequência.
que é uma frequência diferente da M, FM, PX é outra frequência. Então, assim, não adianta eu querer falar com o rádio PX pela FM, não adianta eu querer falar FM pelo rádio. Ou seja, a gente só sintoniza aquilo que a nossa frequência está trazendo. Então, se eu tô, isso todos nós aqui já devemos ter experimentado em algum momento da vida. Se eu tô mais triste, se eu tô mais depressivo, eu atraio situações mais para baixo, mais densas, da energia que eu estou. E ao contrário, a hora que eu estou realizada, exuberante, plena, convicta daquilo que eu quero, que eu posso, ou que eu estou realizando, a coisa vai se abrindo, as portas vão se abrindo, quando você diz, nossa, mas que coincidência. Não é coincidência, eu estou colocando essa energia e isso está fluindo. Entende? Então, acho que é importante a gente estar atento. Tem lugares, como a Fabíola falou, tem pessoas. Eu tenho 3 ou 4 amigas que são a alegria em pessoa. Quando eu estou precisando mais alegria, ou querendo, eu ligo para elas, eu converso, eu saio com elas, porque elas têm essa energia, né? Assim como cada um de nós tem uma energia mais assim ou mais assado, mais forte, mais alegre, mais ágil, cada um é uma coisa. Mas é da gente ter essa consciência de que o universo conspira, o universo retribui, essa fluidez acontece, essa roda da vida, sim, mas de acordo com o que está dentro, de acordo com o meu passo, o meu impulso. E aí as portas começam a se abrir como mágica. E a última coisa é que a gente sempre sabe que a conta vem para todo mundo. Então não adianta eu plantar, né, mamão e querer colher abacaxi. Não adianta eu viver fazendo determinadas coisas ou sendo pessimista, olhando o copo vazio, a parte vazia do copo e tal, e querer, né, relações abundantes, oportunidades abundantes. Então a conta vem para todo mundo no sentido de que aquilo que eu planto é aquilo que vai sendo cultivado. Isso desde a Bíblia. A Bíblia já traz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que eu plantar e que eu fizer e que eu tiver como atitude na minha vida, é aquilo que eu vou estar recebendo. Verdade. Então, são pulguinhas para a gente perceber um pouco, cada um, qual é a sua dificuldade, qual é o seu desafio. Eu tenho mais desafio em ser clara, honesta, em dizer a verdade para as pessoas. Eu sempre fico floreando, eu dou volta, eu tenho assim, medo de magoar, ou medo, não sei. Cada um precisa pensar um pouco, tá? Nessa comunicação operacional e energética, onde pode estar sendo limitante, bloqueando a nossa vida e evitando que a gente tenha resultados muito mais potencializados daquilo que poderia. Eu sempre acho que a conversa é a melhor saída de todas. Olhar no olho e dizer, então, para mim aconteceu assim, como foi para você? E a gente chegar num harmônico que seja bom para todas as pessoas envolvidas. E eu tenho procurado, já tem uns 20 anos, praticar isso, tem tido resultados bem, bem legais. Então, essa é outra dica de quem quiser ver como é que está cada um desses processos, para ver o que pode estar otimizando nessa questão da comunicação. Correto, Patrícia. Temos até uma pergunta aqui. Eu vi que tem mais gente chegando, o aconchego da Lili, estava com saudade dela, o bolo caseiro também. É que não dá para a gente cumprimentar todas as pessoas, né, Fabíola? Porque a gente tem vontade... A gente tem vontade de falar de um por um, não tem? É verdade. Vão chegando, mas vão se acomodando. Mas o aconchego da Lili perguntou, e como vencer isso, não é? Foi a pergunta aqui no nosso chat. E é exatamente... Sim. Qual é a questão que ela quer saber, Fabíola? Pergunte aí. Não, ela só fez essa pergunta de como vencer isso. Eu acho que é a questão da comunicação, não é? Como você já bem colocou, a frequência, não é? De rádio. Para que a gente possa ter uma excelente, uma boa comunicação, nós temos que vibrar que tipo de frequência nós vamos querer transmitir essa nossa comunicação. Com esse exemplo que você colocou, que é muito importante. Eu também, Patrícia, sou sempre adepta à questão do diálogo. E, às vezes, as pessoas elas ficam um tempão
com mágoas, com ressentimentos, exatamente porque bloquearam a sua fala, bloquearam a comunicação. Isso não é bom, porque o outro lado entende ou se faz de desentendido que está tudo bem. E nós não podemos ser permissivos, não é? Com a nossa comunicação. Bem, aquilo eu não gostei, eu não me senti bem, me magoou, mas a gente tem que chegar e ter uma conversa. E às vezes, Fabíola, você entende uma coisa e o outro entende outra, né, Fabíola? Exato, e por uma simples comunicação. Eu mesma hoje, né, como eu estava conversando com você antes de adentrar na nossa live das aulas práticas que eu estou tendo em uma audiência, falta de comunicação. A única coisa que a ex-esposa queria, não é, que era o processo que eu estava mediando hoje, era que o ex-marido, o pai dos filhos dela, né, pagasse o plano de saúde. Meu Deus, por que é que não já tinha se comunicado com mais antecedência? Aí o que é que ocorreu? Recorreram ao judiciário, abriram uma pauta, movimentaram uma série de pessoas para que a audiência ocorresse, quando na verdade ela só tinha um pedido para fazer, que ele pagasse o plano de saúde. Então, olha a falta de comunicação que esse casal... Não, e que ele prontamente disse, mas era isso, por que você não me disse antes? Olha só. Eu achei tão engraçado, eu tive que me conter na hora para não sorrir, porque a gente não pode, não é papel do mediador, o sorriso, mas eu achei muito engraçado. Ele, era só isso que você queria, por que é que você não me disse? Olha como a comunicação nesse casal não existiu. Talvez porque tivesse uma mágoa, um ressentimento, e aquilo ali ficou o quê? Bloqueado. Atravancando. Muitas vezes nós nos bloqueamos no ato de nos comunicarmos. Então, vamos trabalhar também a nossa comunicação. E se ficou alguma dúvida, pergunte. Eu me fiz entender? Fui compreendida? Porque aí a coisa fica com mais fluidez, não é, Patrícia? Ô, Fabíola, pensei aqui, o aconchego da Lili, que está aí, que fez uma pergunta e talvez clarear um pouquinho a pergunta, aconchego da Lili, se quiser participar e entrar aqui conosco, eu posso lhe convidar e você vem contar aqui conosco e conversar conosco para dizer um pouquinho melhor, contextualizar um pouco essa sua dúvida e a gente poder trazê-la para a roda e você contribuir conosco. Então, sinaliza aí, escreva, se você quer, eu te convido, tá? Pronto, dá um tempinho para o aconchego da Lili, ver se ela está aí, se ela quer participar, que assim a gente pode responder um pouco melhor, porque eu não entendi direito o que ela quis dizer. Sim. Então, o importante, minha gente, é isso, é da gente pensar qual seria uma das chavinhas, né? É a gente pensar o quanto eu estou me dispondo, de fato, a ser clara com a minha comunicação. A comunicação para o universo, a comunicação, aquilo que eu sinto e que eu estou pondo no mundo. Porque, com certeza, quanto mais claro eu tiver, mesmo a gente diz os sonhos, as metas, quanto mais claro isso for, mais o universo vai... a coisa vai girando e a fluidez vai trazendo. Diz aí. Ela disse que hoje não quer participar. Tudo bem. Olha só, então se você quiser, você não quer participar, que pena que eu não vou poder te ver e te conhecer, mas se você quiser, você pode então clarificar um pouquinho mais a sua pergunta e a gente pode te responder feliz. Olá, Silvia, bem-vinda, querida. Muita gente chegando devagarzinho. Então, essa era o aspecto que a gente queria provocar hoje. E se algum de vocês tiver, que esteja aqui, né, um exemplo, uma coisa que possa compartilhar conosco, dos dois lados da moeda, tanto situações que já tenham, situações que tenham conseguido desvencilhar por conta da comunicação, né, desafios e coisas assim que tenham conseguido superar ou que tenham conquistado, pode vir conversar, assim, trazer para nós a experiência, como situações de limitação e de dificuldade. Olha, eu tenho muita...
muita dificuldade de me expressar, ou de conversar, ou de sustentar uma conversação, né? Manter a minha energia e sustentar aquilo que eu sou numa conversação. Então, a gente queria muito convidar, se alguém quiser participar, escreva aí, a Silvia está chegando, Beatriz agradecendo, muito agradecida. Então, se alguém quiser participar, escreva, porque aí a gente convida e vem fazer um trio conosco para trazer uma experiência, né? Exato. Bem interessante isso. Muitas pessoas, Patrícia, eu tenho assim uma observação com o meu alunado, eles temem a questão da comunicação em público, falar ao público. E eu sempre estimulo, não é, ao longo do curso, de uma certa forma, para que eles trabalhem essa inibição. Porque como é que vai ser os futuros bacharéis em direito com essa dificuldade, não é? Essa timidez? Tudo bem que nós temos algumas situações realmente, não é? De que a pessoa precisa trabalhar tudo isso, como no caso de uma gagueira. Mas o medo de falar ao público, todas essas formas de comunicações, elas podem ser trabalhadas. Então, eu estimulo muito, eu trabalho a fala, seminários, eu até brinco com eles, gente, nós estamos entre amigos, aqui é a sala de aula, é o melhor local para que vocês comecem a trabalhar esse temor pela inibição, não é? Nós não estamos para ser avaliados, não é? Adorei, Fabíola. Tem uma dica, exatamente. Eu tenho uma dica para esse seu exemplo, foi fantástico. Ninguém sabe melhor de si do que cada um de nós. Exato. Então, quanto mais para perder esse medo ou para clarear, mesmo as conversas, gente, em casais, com companheiros, com companheiras, ou no trabalho, uma dica da própria comunicação não violenta, uma dica de ouro é falar de si. Então, assim, por exemplo, eu já citei aqui para falar de um mestrado, para defender um projeto numa empresa, para falar mesmo com um companheiro, nosso marido, mulher, etc. Ninguém sabe melhor o que está dentro da gente do que a gente. Então, como é que eu posso vencer essa timidez? Como é que eu posso começar a treinar essa coisa da comunicação mais clara e mais direta com o universo? Falando de mim e falando o mais verdadeiramente possível, o mais genuíno possível, o mais de acordo com a minha verdade possível. Porque ninguém mais no mundo vai saber da minha verdade do que eu. Então, se eu tiver, quando a gente fala aqui nas lives, Fabíola, eu digo da minha experiência, do que eu já vivi, do que eu já passei. Eu não estou dizendo porque eu li, ou porque alguém me contou, ou porque eu quero convencer alguém, como muitos políticos, né, acabam fazendo essa parte da fala, da oratória vazia, vamos dizer. Ao contrário, a gente percebe a energia disso, e por isso é que dá tão certo, porque a gente está falando da nossa verdade, daquilo que eu senti, vivi e experimentei. E Fabíola, quando fala da verdade dela, daquilo que ela viveu, experimentou e do que ninguém melhor sabe falar dela do que ela. Eu não saberia dizer o que a Fabíola diz. E ela diz do dela e eu digo do meu. Então, uma dica é isso, quando estiver conversando com o seu parceiro, não se importe em julgar o outro, em impressionar o outro, em exigir do outro. Diga de você o que você está sentindo. Para mim, aconteceu desta maneira. Para mim, ficou desse jeito. Mas eu não tive a intenção, ok, mas para mim, ficou assim. Então, vamos achar um harmônico que é a história do elefante, que eu já falei aqui 1 milhão de vezes também, que eu aprendi lá na Índia, que foi maravilhoso. Depende de que lá não existe verdade. A verdade é que nem um elefante, que é enorme. Depende de que lado que eu toco o elefante. Se eu toco no bumbum do elefante, eu só vejo bumbum. Se eu toco na tromba, eu só vejo tromba. Então, não se trata quem está certo, essa polaridade. Se trata de eu expressar aquilo que eu estou vendo, sentindo e vivendo com afeto e com respeito. Então, acho que essa, para quem perguntou como sair disso, como vencer, eu acho que essa é um excelente treino, um excelente exercício
desde as coisas pequenas, insignificantes, até as coisas maiores e mais significativas. Exato. Diga, Fabiola, teve uma pergunta aí que eu vi que você estava lendo, conta. Não é nenhuma pergunta, é uma colocação, não é? Da Ledinha. Não consegui ler daqui, fala. Às vezes, a forma que eu me expresso parece agressivo, mas eu não tenho essa percepção. Então, olha só, eu tenho aconteceu essa semana. Nós estávamos conversando em 4 pessoas. E aí eu disse uma coisa, tinham 3 de um lado e uma pessoa que era nova. Uhum. Eu disse uma coisa, coloquei, abri um pouco a conversa. Uma segunda pessoa disse, e aí esta terceira pessoa que estava do lado de cá imediatamente respondeu: não, mas não é assim, mas não sei o quê. Ela se sentiu meio agredida. Essa segunda que tinha colocado falou: nossa, mas eu fui agressiva? Eu não tive a intenção de ser agressiva, porque você veio tão assim que eu fiquei com a sensação de que eu fui um pouco agressiva ou quis dizer alguma coisa pela sua reação, e não foi essa a minha intenção, não foi isso que eu quis dizer. Então, às vezes, isso me lembrou. E aí, eu dei a minha opinião, que estava de fora. Falei, não, eu não senti agressivo, mas eu vi que a pessoa sentiu. Então, às vezes, essa checagem é a gente ter a sensibilidade de perceber como o outro. Porque, às vezes, para mim, eu não estou sendo agressiva. Eu estou sendo direta, eu estou sendo clara. E, às vezes, a gente tem que ser direto, tem que ser claro. Às vezes, a gente tem que, por exemplo, dar um limite para uma relação abusiva. Então, assim, às vezes, mas é checar. É perguntar, como é que você se sentiu? O que você entendeu? Ou o que para checar aquilo que eu disse. E aí sim eu acho que vai azeitando, entende? Aquele equilíbrio do dar e do receber, né? Exato. Bem interessante essa observação, Patrícia. Porque você vê no outro quando ele está reagindo. Tem diferença quando você está se colocando e quando você está reagindo. Claro. Então, às vezes, é simplesmente você sair do ringue e dizer, opa, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Sim, sim. Só checar se eu me fiz expressar, se eu me fiz entender, se eu disse exatamente aquilo que eu queria dizer. Então, às vezes... E aí, sim, eu acho que uma escuta ativa, atenta, tem que estar presente o tempo todo, né? Porque, às vezes, é um olhar, como a Fabiola falou, o corpo fala. Às vezes, você diz uma coisa e um olhar, você vê que a pessoa se encolhe, você vê que a pessoa se... né? Uma reação corporal, você já tem como, opa, alguma coisa não... O que é a energia... Exato. Desperta um gatilho, né, Patrícia? Isso é bem interessante. A gente observar, porque no ato de se comunicar, nós temos que estar atentos à escuta ativa, não é? De como, inclusive, as expressões faciais, o corpo, o levantar de uma sobrancelha, assim, gestos nas mãos, porque ali, com certeza, despertou algum gatilho nessa pessoa. E para que não fique esse desconforto, sempre perguntar se está tudo bem, se eu me fiz compreender, não é? Para que a pessoa também, ela tenha a oportunidade também de expressar de como foi que ela recebeu essa comunicação, não é? Olha, Fabíola, eu acabei de ter uma ideia, acho que eu vou escrever um dicionário de coisas que eu gosto, de frases que me animam demais a alma, e a outra é isso, e que eu repito muito. Eu vou fazer um dicionário. Uma coisa só é boa quando é bom para todo mundo. E na comunicação, isso é genial, porque a comunicação só existe entre 2 ou mais pessoas. Exatamente. Então, sim, olha lá o nosso selo azul, estou ligada, nós temos 4 minutos. Meu Deus, de comunicação, Fabiola, a gente podia conversar aqui e também conversar com as pessoas e trazer, né, mais ideias até de noite. Perfeito. É muita coisa. É um tema bem importante. E a gente tem essa questão da fala, não é? Para que fique sempre muito bem pontuado, para que a gente consiga, da melhor forma possível, se expressar e ser compreendido também. Né? Porque, às vezes, o outro lado não entende a forma como a gente se expressou. E isso vai gerar o quê? Um desequilíbrio. Exato. Bom, minha amiga,
eu acho, infelizmente, Fabíola e todos que estão aqui conosco, eu vi muita gente que já vem sempre e algumas pessoas novas que eu acho uma delícia. Muito agradecida, muito bem-vindos todos. Escrevam para nós se precisarem de qualquer coisa, de constelação, de limpar qualquer área aí que a gente possa ajudar a pensar juntos. E se precisarem de algum tema, escrevam que a gente está sempre aberto a sugestões. Então, muito agradecida a todos que estão por aqui e aos que vão assistir depois. Terça-feira que vem nos encontramos de novo às 8 horas. Exato. Uma excelente boa noite a todos, gente. Uma boa semana. O que vocês precisarem de alguma dúvida, de alguma questão, nos acham nas nossas redes sociais e nós estamos sempre disponíveis naquilo que vocês precisarem. Muito boa noite, muita gratidão de todos vocês aqui e os que vão assistir posteriormente às nossas lives. E vamos, aproveitando, eu não tenho coragem de ir para a avenida ainda, porque eu acho que não é o momento, mas para quem gosta de carnaval, aproveitem, mesmo que seja para dançar em casa, tragam alegria, aproveitem para estar com a família. Então, aproveita esse momento, que é um momento de bastante alegria, a gente merece. A gente merece celebrar que está vivo, merece celebrar que a gente se comunica e que a gente gosta de passar informação. E eu e Fabíola gostamos muito dessa parte, faz brilhar nossos olhos, né, Fabíola? Com certeza. Tudo com moderação, gente. Exato, com cuidado. Então, queridos, boa semana. Tchau, gente. Até a semana que vem. Boa noite, boa semana.